Nós estamos expondo o livro de Daniel e nós já tivemos duas pregações, uma grande introdução e a exposição do capítulo 1. Se você não assistiu, é muito interessante que você acompanhe na sequência para você ganhando riqueza na compreensão durante a exposição. Então a gente tem uma playlist lá no YouTube com todas as pregações de Daniel até aqui. Então a gente encoraja você a ir visitar se você não assistiu as preleções anteriores. No capítulo anterior, no capítulo 1, nós vimos como Deus derramou juízo sobre o seu povo, sobre o povo de Judá, e a liderança desse povo foi exilada na Babilônia. Daniel e seus amigos adolescentes na época recebem então uma oportunidade ambígua, fazer um curso na Universidade da Babilônia, receber um emprego público, mas contrariando assim seus princípios de fé. E contra toda e qualquer expectativa, eles tomam uma decisão de pura fé e diante do perigo, eles optam então por não comer daquela dieta profana, uma vez que ele, como judeu, tinha uma dieta sagrada que ele precisava cumprir. Então ele alcança o favor de Deus, o Senhor derrama graça sobre ele, e aquela perseguição, aquela dificuldade inicial, termina de uma forma muito incrível, maravilhosa, Deus dando Daniel e seus 3 amigos sabedoria que não tinha dado a nenhum outro jovem naquele curso de formação. Ele termina empregado, trabalhando na corte da Babilônia, entre os sábios, que eram conselheiros do rei, sobretudo em matérias de espiritualidade, sobre matéria de interpretação de sonhos, na ciência onírica, que é essa ciência, que não é ciência efetivamente, mas naquela época era, que era todo um estudo para você interpretar sonhos e coisas do tipo. E a gente aprendeu com Daniel no capítulo 1 que diante das perseguições, dificuldades da vida, o povo de Deus pode descansar na soberania do Senhor, ao mesmo tempo que opta por ser fiel a Deus, independente de toda circunstância. E a gente, no capítulo 2, vê uma continuidade da história. Daniel continua jovem, ele é recém-formado naquele curso que ele faz e recém-incorporado dentro do grupo de magos e sábios que aconselhariam o rei da Babilônia. E a gente chega no capítulo 2, dentro desse mesmo contexto, e o capítulo 2 é longo, por isso a gente vai fazer algumas leituras porcionadas, a gente lê, explica devido ao tamanho do capítulo, avança para uma outra parte, e a gente vai entendendo a história, vai explicando a história e traz as aplicações no final, tá bom? Então, no verso 1 até o versículo 13, a gente vê que o grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele tem um sonho assustador, um sonho terrível. Pode projetar o verso 1, por favor. Ele fica desesperado com aquele sonho que ele teve, e ele chama então esses magos, esses homens sábios que poderiam ajudá-lo na interpretação desse sonho, e diante da incapacidade deles de interpretarem, a vida de todos fica ameaçada. O rei decreta que todos deveriam morrer, inclusive a vida do jovem Daniel. Então ele acaba de passar por uma grande provação, recebe um livramento e chega uma outra grande provação, sem que ele tivesse feito nada, vem um decreto de morte sobre ele, por causa da incapacidade dos seus pares. Então o texto bíblico diz no verso 1, que no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, viva para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Verso 11, por gentileza. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais.
Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Nós temos aqui, não qualquer rei, o rei do maior império da época, o grande império da época e certamente um dos grandes impérios do mundo. Na verdade, depois do Império Assírio, Babilônico, a história da humanidade, aquele mundo conhecido da época, é sucedido por alguns outros grandes reinos no planeta, e a extensão e o poder deles é imensurável, e nada próximo do que a gente tem hoje, guardada as proporções. Esse grande rei, ele não tem qualquer sonho, e ele não está um pouco incomodado, ele está perturbado. O texto bíblico diz, inclusive, que ele teve sonhos no plural. É bem possível que aquele sonho tenha se repetido. E dentro dessa ciência onírica, dentro dos costumes da época, esquecer um sonho que você tenha tido, a ponto de você ter que sonhar de novo, ou mesmo que não tenha esquecido, ter o sonho repetido mais de uma vez, é um sinal de que algo muito ruim está para acontecer. Ele então está desesperado, a ponto que depois de ter sonhado aquilo várias vezes, ele não consegue dormir mais. Então o clima é de uma tensão crescente, que termina com o fato que, diante da impossibilidade daqueles magos interpretarem um sonho, ele decreta a morte de dezenas, talvez centenas de pessoas. Então, o quadro é muito incrível, é desesperador, e essa ciência onírica era interessante. Esses magos, eles não iam buscar os seus deuses para interpretar os sonhos. Haviam livros escritos, livros na perspectiva da época, haviam escritos relatos de reis do passado que tinham tido sonhos, como esses sonhos se deram no tempo presente deles, e havia ali então todo um estudo do que símbolos significavam, de o que um sonho poderia representar, assim como hoje dentro da psicologia existem algumas linhas que tentam interpretar à luz de alguns símbolos o significado de um sonho, por exemplo. Já lá na Babilônia Antiga nós já tínhamos essa prática dentro daquele contexto. De forma que aqueles homens que foram chamados, eles eram especialistas no assunto, eles tinham livros escritos, e eles certamente iriam consultar todo aquele material para dar uma interpretação ao rei. Isso, até aqui, é algo que era comum e corriqueiro. Por algum motivo, e aqui passa a ficar interessante a história, Daniel e os seus 3 amigos não foram chamados para ajudar na interpretação do sonho. Talvez porque eles fossem recém-formados, talvez porque eles não eram da Babilônia, eram judeus, não sabemos o motivo exato, mas o rei convoca toda a corte, todo o grupo que estava apto para interpretar os sonhos, mas Daniel e seus amigos não são consultados e não são chamados à presença do rei. Talvez alguns sugerem que eles tinham acabado de se destacar tanto, e Deus tinha dado tanta graça para eles, que por uma espécie de inveja, por medo de perder o seu lugar, aqueles líderes daquele grupo não tinham chamado esses jovens para participar daquele desafio. O ponto é que, quando eles chegam lá, o rei faz algo incrível e único, e ele diz, olha, se vocês realmente têm capacidade e conhecimento, vocês não vão só interpretar o meu sonho, vocês têm que dizer o que eu sonhei e depois dar a interpretação. E eles ficam desesperados, ele fala, olha, ninguém nunca pediu isso, nunca teve um rei tão forte, tão grandioso, que tivesse pedido isso. Em todos os nossos livros de estudo sobre o assunto, não há nenhum relato desse tipo, que alguém pôde interpretar um sonho sem que o rei contasse o que é o sonho. Então eles ficam desesperados, o rei está tomado de fúria, de indignação, ele possivelmente suspeita ali de algo muito ruim para acontecer, ele decreta, se vocês não me disserem um sonho, e interpretarem o sonho, todos vocês vão morrer. E diante do decreto, como ninguém podia interpretar um sonho que eles nem sabiam qual era, os encarregados vão em busca de Daniel e seus 3 amigos que faziam parte desse grupo de sábios que deveriam interpretar e aconselhar o rei, só que não foram chamados. Então, de uma forma incrível, Daniel e seus amigos, que não foram convidados e não tiveram oportunidade para interpretar o sonho, recebem também um decreto de morte. E aqueles pobres servos de Deus, refugiados, exilados, passa a ser novamente uma situação de quase morte, uma situação crítica, a vida deles está ameaçada novamente. E aí do verso 14 até o verso 23, nós vamos ver que Deus, mais uma vez, de uma forma soberana, ele vai dar livramento para Daniel e para os seus amigos. Então, o verso 14 diz o seguinte: Arioque, o comandante da guarda do rei,
já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Entre esses estavam Daniel e seus amigos. Quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Então eles estão prestes a morrer. É aquele filme de terror, é aquele filme que começa rápido, acelerado, e todo mundo vai morrer, e Daniel e seus amigos foram ali pegos de surpresa, eles estão para serem todos mortos. Isso não é uma coisa específica de Nabucodonosor, irmãos. Tem vários relatos na história que os reis, quando ficavam chateados com seus conselheiros, mandavam matar todo mundo. Isso aconteceu várias vezes na história da humanidade. Ele, então, com muita sabedoria, Daniel pergunta ao homem que está para matá-los: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Então, ou é uma pergunta retórica, confiado de que Deus poderia dar a solução, ou talvez foi tudo tão rápido que Daniel nem sabia o que estava acontecendo efetivamente, e está decretada a sua morte. Arioque explicou o motivo a Daniel. E diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Um passo ousado, de muita fé, e ele vai direto ao rei. Incrível. Jovem Daniel então volta para casa, conta o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder e a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Daniel está prestes a morrer junto com seus amigos. Ele pede informações melhor do que está acontecendo. O oficial que está para matá-los conta, e ele, de uma forma ousada, vai até o rei e diz para o rei: me dá um tempo, porque eu vou dar a interpretação. Um passo de fé incrível, extremamente ousado para aquele pequeno jovem diante do rei poderoso Nabucodonosor. E ele chega em casa com seus amigos, homens de Deus, e fala: gente, nós precisamos entrar em oração, ou porque ou Deus revela, ou a gente vai morrer. E aí ele tem uma visão à noite, ou seja, muito possivelmente ele tem um sonho, e o sonho que ele tem é o sonho que Nabucodonosor tinha tido, sem nenhuma pista do que Nabucodonosor tinha sonhado. Uma das coisas mais incríveis que a gente vê na história bíblica. Ele tem aquele sonho, ele acorda empolgado e diz: gente, Deus é bom demais, Deus é glorioso, e ele louva o Deus dos antepassados dele, e certamente ele tem em mente que o Deus que ele serve é o Deus que interpretou sonhos através de José, que também deu sonhos a Abraão, e ele, ciente que esse Deus poderoso tinha se revelado a outros no passado, ele glorifica esse Deus, e agora ele tem a sabedoria para ajudar o rei, e livrar assim, não só a sua própria vida, dos seus amigos, mas de todos aqueles homens. Deus, de forma soberana, faz algo incrível, revela para ele, dá para ele o mesmo sonho que outra pessoa tinha tido, que o rei tinha tido, sem que ele soubesse o que o rei tinha sonhado. É interessante isso, porque a gente tem ouvido relatos nos tempos de hoje de pessoas curadas, de pessoas que até que foram ressuscitadas. A gente tem visto muitas coisas que aconteceram na Bíblia acontecendo hoje, mas algo desse tipo eu nunca vi. Alguém que tivesse tido uma revelação em sonho de outra pessoa. Isso é incrível, isso é extraordinário e sobrenatural. Pois bem, do verso 24 então até o verso 45, Daniel vai ao rei, vai comparecer ao rei, vai revelar o sonho e vai dar a interpretação do sonho. Essa porção é longa, então a gente vai aqui só alguns textos dessa porção. Verso 24, o texto bíblico diz assim: então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Verso 26, o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios.
Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. E aqui uma pausa. Daniel então chega diante do rei, o rei logo pergunta se ele tinha uma solução, o rei está transtornado, possivelmente ainda sem dormir, acumulando estresse de várias noites, aterrorizados por aquele sonho, e Daniel deixa claro que não havia realmente nenhum ser humano que poderia fazer o que ele estava pedindo, que não havia sabedoria suficiente no planeta que pudesse, ainda hoje não existe, ajudar um homem a ver o que outra pessoa tenha sonhado, quem dirá interpretar efetivamente esse sonho. Então ele deixa isso muito claro, logo exalta a Deus e diz que se ele tem alguma coisa para dizer e ele tem a interpretação, foi porque o Deus dos céus, o Deus dele, o Deus de Israel, o Deus daqueles refugiados exilados, que na mente de Nabucodonosor é um Deus pequeno e derrotado, porque o Deus babilônico tinha dado vitória sobre o Deus de Israel. Então agora aquele rei começa a perceber que talvez aquele Deus dos judeus não é um Deus de derrota, não é um Deus que foi derrotado, que talvez os judeus estejam exilados e tenham perdido o seu reino, mas esse Deus é forte, superior e maior do que os deuses da Babilônia, porque pode fazer algo que nenhum outro homem pode fazer e nenhum outro Deus pode fazer. E é interessante, inclusive, a gente lembrar aqui o significado do nome de Daniel, o nome babilônico que ele recebeu. O nome dele é Beltesazar. Essa palavrinha Sazar faz a gente se lembrar do czar russo, faz a gente se lembrar de César. É a mesma palavra, a mesma origem, a mesma raiz. E Belt significa um tesouro, alguma coisa importante que está escondida. Então, o nome que Daniel recebeu lá na Babilônia foi o Senhor dos Tesouros Escondidos. Antes que ele pudesse interpretar sonhos, ele recebeu o nome da Babilônia, que já profetizava o seu ministério naquele lugar, porque é isso que ele foi. E é isso que a gente está vendo aqui, inclusive. Então, verso 31. Eis o sonho que ele teve. Talvez você já estava curioso, né? Que sonho é esse? Vamos ver o sonho. Tu olhaste, diz Daniel, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante. E a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. Verso 32. O peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Verso 45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. O sonho não é incomum no imaginário da época, porque geralmente as estátuas de reis, as estátuas das divindades, os ídolos que eram feitos desses tipos de material, barro, ferro, ouro e etc. Então, o que ele está vendo não é incomum, não é uma coisa única, ele não está vendo algo fora do seu tempo. Mas o texto bíblico diz que essa estátua, além de ser muito grande, ela era assustadora, e é como aquele sonho, aquele pesadelo que você tem, que você acorda cheio de sentimentos, de emoções, de adrenalina. E os judeus, antes de Jesus, e todos os pais da igreja dos primeiros séculos do cristianismo, e todos os teólogos da igreja até o século XIX, interpretavam essa visão de uma forma única. Do século XIX para cá, começaram a ter novas interpretações, mas eu coaduno com a história da igreja e até mesmo dos judeus. Então, vou compartilhar com vocês a interpretação majoritária na história sobre essa visão. O texto começa dando uma dica, que a parte que a gente não leu, você pode ler em casa, diz que essa parte de ouro, a cabeça de ouro dessa estátua, representava Nabucodonosor e o reino da Babilônia. E aí, a estátua tem uma parte peito, ombro e braços de prata
ventre, barriga, quadril de bronze, e depois pernas de ferro, e os pés são de barro e de ferro. Então, a interpretação que tem sido tida até aqui é que cada uma dessas partes representa um império do mundo. Então, o grande império da época era o Império Babilônico, é a parte de ouro da estátua. A parte de prata representa o império que sucedeu os babilônicos, que foi o Império Persa. E a parte de bronze que vem a seguir representa o Império de Alexandre o Grande, que domina praticamente o mundo conhecido e alcança lugares que eles não sabiam que existiam, chegando até a Índia. E depois a parte de ferro e barro é o período dos romanos. E a ideia dos pés, que tem muitos dedos de barro e de ferro que se misturam, é porque o Império Romano ele se dividiu em períodos de império, períodos de senado, com muitos reis, uma pluralidade maior de reis do que esses outros impérios que foram mais curtos na história, em período de tempo, ainda que tenham sido grandes, preciosos e extensos. Então, ele deixa isso claro para o rei, que cada um dessas partes dessa estátua representariam reinados e impérios incríveis. A primeira parte da estátua, inclusive, representava o Império Babilônico, o Império de Nabucodonosor, e as outras partes representariam outros grandes impérios que iriam sucedê-lo. Mas o grande ponto dessa visão não é a estátua. E é interessante porque muitas vezes quando se interpreta, o Daniel se interpreta esse texto, as pessoas ficam presas na discussão do que representa cada parte da história, da estátua. Mas essa não é a grande questão aqui. A grande questão é que essa estátua, com essas partes, representam os grandes impérios do mundo. Nesse sentido, esses impérios se equiparam aos Estados Unidos, à Rússia, à China de hoje. O grande foco da visão não é a estátua, não é os reinos do mundo, nem a sua grandeza. O grande ponto é que você tem uma estátua de metais preciosos, forte, poderosa e assustadora. Mas do alto de uma montanha, muito alta, sai uma rocha, não porque alguém foi lá e tirou com as mãos, mas do nada, vem uma rocha dessa montanha mais alta que a estátua, e essa rocha vem e quebra essa estátua batendo nos seus pés e destrói essa estátua completamente. E essa estátua, todos os elementos dela, inclusive a parte que é de ouro, vira pó e desaparece completamente. E essa pequena rocha que veio do alto, ela começa a crescer e se torna uma montanha incrível, maior do que a estátua, e a estátua não existe mais. O sonho que Deus está dando a Nabucodonosor, revelado por Daniel, é o seguinte: Nabucodonosor, diz Daniel, você hoje é um grande rei de um grande império. Outros grandes impérios virão depois de você. E no período desse último império, que é o período romano, virá um reino maior do que todos esses, um reino que vem do alto, um reino que vem do céu. E nesse período dos romanos, essa rocha, esse reino que vem do alto, que vem do céu, ele vai destruir todos os impérios humanos. E esse reino que vem do alto, que vem dos céus, ele vai durar para sempre. E ele vai crescer, e o texto bíblico diz que ele vai encher toda a terra. E a gente se lembra dos profetas que disseram que a glória do Senhor um dia encheria toda a terra. E a gente se lembra do reino de Deus que veio através de Jesus, que veio do céu, implantar esse reino como um pequeno grão de mostarda que começou com 12 homens e hoje tem alcançado milhões de pessoas. E no fim, todos os reis e reinos da terra serão destruídos e todos se dobrarão diante de Jesus, diante do grande reino de Deus e reconhecer que Ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos reis. Então Deus está revelando a Nabucodonosor não só como os reinos do mundo serão destruídos, como os reinos do mundo serão passageiros, mas Ele está revelando que existe um reino que é superior, que vem da parte de Deus, que permanecerá para sempre. Nabucodonosor não sabia qual eram esses impérios. Agora, não é coincidência na história, a interpretação dos teólogos é muito correta, porque são exatamente 4 grandes impérios a partir da Babilônia até a vinda da rocha do reino de Deus, que é Jesus. Então, eu acredito muito nessa interpretação. E a grande lição aqui, a grande revelação do sonho é essa, que o reino de Deus, o reino divino, destruiria todos os outros reinos humanos. E a gente chega no verso 46 ou 49 e a gente finaliza a história. Deus, então, diante daquela revelação, é exaltado
e Daniel e seus companheiros são honrados. Vejamos o verso 46. Então, diante disso tudo, diante da revelação, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e de incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel no alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Diante da sabedoria de Daniel, incrível, Deus, ele não só relata o sonho exato que o rei tinha tido, mas ele dá uma interpretação, o rei está maravilhado, o rei se prostra, cai no chão, meu Deus, existe um Deus, o Deus de Daniel é maior que todos os deuses. Ele tem um ato até muito incrível, porque ele é o rei da Babilônia, e reconhecendo o Deus dos exilados, o Deus daquele povinho lá de Judá, sendo o maior Deus, ele está criando um problema para o seu próprio reino, porque ele é o representante das suas divindades. E diante dessa rendição total e reconhecimento do Deus verdadeiro, Nabucodonosor manda trazer elementos para que Daniel oferecesse sacrifício. Ele não está oferecendo sacrifício a Daniel. Ele manda trazer elementos para que Daniel sacrifique esse Deus verdadeiro no lugar dele. Porque ele não se sente talvez nem digno, e ele não sabe como adorar esse Deus verdadeiro que dá revelação e tem todo o entendimento. E aí ele coloca Daniel agora como líder da província da Babilônia. O império era dividido em províncias, como todos os impérios daquele tempo. E a província central e principal onde o rei estava era a província da Babilônia. Então Daniel passa a ser o líder daquela província, não num cargo administrativo, mas no que diz respeito depois às questões de liderar esses sábios e esses magos. E os seus amigos tiveram cargos administrativos. Então, é muito possivelmente, pelo menos até aqui, que Daniel não tenha tido ainda aquela posição que José teve sendo governador do Egito. Até aqui, ele é líder da província nesses assuntos de teologia, mistérios, ciências humanas. Esse é o ponto. Seus amigos têm cargos mais administrativos. E ele participava da corte do rei. Ele estava ali naquela província principal, sendo um conselheiro do rei Nabucodonosor. Deus é exaltado, o rei reconhece o Deus de Israel como Deus supremo, e Daniel e seus companheiros são honrados. É interessante demais, porque no verso 30, o texto diz assim: diz Daniel: quanto a mim, este mistério, ele diz para o rei, não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. E no verso 47, a gente vê o rei dizendo a Daniel que o Deus de Daniel era maior do que todos os deuses. Então é muito interessante a gente perceber que o ponto aqui não é uma vitória triunfalista, agora Daniel foi honrado e ele passa a ser um líder. O ponto é que Daniel é um homem muito humilde, e ele dá aquela interpretação dizendo: olha, Deus não me deu essa interpretação porque eu sou mais sábio. Deus não me deu a notícia para dar para você porque eu sou Deus, é por causa da bondade de Deus. E agora o nome de Deus está sendo exaltado na boca de Nabucodonosor. Então, na humildade de Daniel, a gente vê Deus sendo glorificado. E então, Deus exaltando Daniel, a gente vê, na verdade, a exaltação do nome do Senhor. Um nome que salva, um nome que dá oportunidade para que os babilônicos tenham acesso à salvação que vem do Deus verdadeiro. Essa é a história. E aqui a gente começa a trazer algumas aplicações para nós hoje. A primeira delas é que o Deus de Daniel, o nosso Deus, é um Senhor onisciente. Um Deus que sabe de todas as coisas. Não só sabe o que vai acontecer, mas sabe tudo o que poderia ter acontecido. Um Deus não só que sabe dos fatos da história, mas sabe o que passa no coração de cada ser humano, sabe o que passa na mente de todas as pessoas. É muito interessante porque o povo de Deus estava exilado na Babilônia, estava numa posição de refugiados e certamente estavam sofrendo muito, querendo saber e perguntando para Deus: Senhor, até quando? Qual que vai ser o nosso futuro?
A gente vai ficar aqui na Babilônia por quanto tempo? Ouvimos dizer que o profeta Jeremias falou que são 70 anos. Meu Deus, como é que a gente vai sair daqui? Certamente, eles estavam ali, gente, por cerca de 3 anos, não mais do que isso. E toda essa ansiedade, dúvida, sofrimento do povo era muito presente. E quando Deus faz tudo isso, através da vida de Daniel, certamente essa história se espalhou para todos os judeus e para todo o povo de Deus na época. E eles aprenderam uma lição, que o Deus deles, foram lembrados disso. Ele não só sabe o futuro do povo de Israel, o futuro para aquele povo que está sofrendo, ele não só conhece a dor, o sofrimento e a história que está para ser revelada para o povo de Israel, mas muito mais do que isso, Deus sabe a história dos povos, Deus sabe a história dos impérios, Deus sabe quem vai ganhar as próximas eleições, o que vai acontecer na política, na economia, no futuro. Deus sabe absolutamente todas as coisas. E essa onisciência de Deus deveria mostrar para aqueles judeus que apesar deles estarem naquela posição de sofrimento, Deus era o Senhor de todas as coisas, e Deus conhecia cada detalhe da história, sabia quais reinos viriam, qual o tamanho e a extensão desses reinos, quando o reino de Deus viria. Deus sabe de todas as coisas, e isso passa a ser verdadeiro para nós também. Muitas vezes a gente está sem entender o que Deus está fazendo, muitas vezes a gente está sofrendo uma situação como aquele povo está ali no exílio sofrendo, diante de toda aquela tragédia, exilados, escravizados, e muitas vezes a gente se fecha, como aqueles judeus estavam se questionando: ó Deus, qual que vai ser o nosso futuro? Ó Deus, como é que vai ser a nossa história? Como que a gente vai sair daqui? A gente se fecha muitas vezes no nosso problema e a gente começa a questionar Deus, a gente começa a olhar para nós e ficamos naquele ostracismo, tentando entender o que vai ser do nosso amanhã, o que vai ser do nosso futuro, como que eu vou sair dessa situação, quando que essa provação vai terminar. Assim como estava o coração daqueles judeus, muitas vezes está o coração nosso diante das provações. A gente quer entender o futuro, a gente quer entender quando que os nossos 40 anos de provação vai acabar, a gente quer saber quando que a nossa dor vai terminar, e Deus está dizendo para eles e está dizendo para nós: Deus é o Senhor da história. Ele não sabe só o seu futuro e a sua vida e as coisas que vão acontecer com você, Ele sabe tudo sobre todas as pessoas, sobre todos os impérios, e a gente pode descansar nisso, no fato de que Deus conhece todas as coisas. Não duvide do conhecimento do Senhor, não fique perguntando a Deus sobre tudo, desesperado, ansioso, querendo saber até quando. Deus sabe exatamente até quando, e no tempo certo, Ele pode revelar a você, como revelou Daniel a Nabucodonosor, e no tempo certo Ele fará o que precisa ser feito. Certamente, aquela notícia do que Deus tinha feito através de Daniel se espalhou entre os judeus, e aqueles homens, mulheres, aquele povo de Deus que estava ansioso, tentando entender sobre o futuro deles, percebeu que a história da humanidade não é só a respeito dos judeus. O plano e a onisciência de Deus é sobre todos os povos. A questão não é só a sua história, a sua dor, o seu sofrimento. Existem outras histórias, existem coisas que estão para além de nós. E Deus é o Senhor sobre todas essas coisas. E a gente não aprende só sobre a onisciência de Deus, mas sobre a sua soberania. Essa foi, meus irmãos, uma grande lição para Nabucodonosor. Ele é o rei do mundo. Ele é o homem mais importante da história. Ele controla processos, ele controla invasões, dominações. E agora Deus fala para ele o seguinte: que o reino dele durará até quando Deus desejar. Que em breve o reino dele seria substituído por outro. E esse que se levantaria por outro. E assim sucessivamente. E no fim, todos os reinos do mundo cairiam diante do reino de Deus, que é o único que vai permanecer para sempre. Então Deus está dizendo para Nabucodonosor: eu estou não só ciente de tudo, mas soberanamente no controle da história, não só dos judeus, mas de todos os reinos, e Deus também é soberano sobre o governo de Nabucodonosor. Deus está se mostrando como um Deus soberano, forte, Senhor da história, autor da criação, poderoso, e Nabucodonosor está aprendendo uma lição de humildade. Que ele não é o Senhor da história, que ele passará, que o seu reino passará, e que o único que permanece é o reino de Deus. E nós precisamos também nos lembrar, meus irmãos, dessa soberania de Deus, não só sobre a história do mundo, mas sobre a nossa história. Nós precisamos entender isso, que tudo que acontece na sua vida, ou é amando de Deus, ou é com a permissão de Deus.
E Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho para você, permitindo você tomar decisões, não permitindo você tomar outras, direcionando você efetivamente, de forma perceptível, visível, ou de forma indireta, que parece natural, mas é extremamente sobrenatural. O ponto é, Deus é o Senhor da sua vida e da sua história. E isso é muito importante para os judeus ouvirem, porque eles estão achando que Deus esqueceu deles porque eles estão no exílio. E é muito importante você ouvir isso, que tem sentido abandonado na sua enfermidade, na sua tragédia. Deus não se esqueceu de você, Ele não deixou de ser soberano na sua história, não é o diabo que está vencendo você, Deus é soberano sobre a sua história, como foi sobre a Babilônia, sobre os gregos, sobre os persas, sobre os romanos. E a outra lição desse texto, meus irmãos, é que o reino de Deus, ele é maior que todos os outros reinos. Aquele povo sofrendo na Babilônia, eles estavam com medo, eles estavam com dúvidas, perguntando se Deus era realmente poderoso, e eles estavam com sede de justiça. Eles não conseguiam certamente compreender como que o Deus que os amava, que os chamava de bichinho de Jacó, tinha permitido que eles passassem por tamanha tragédia. Certamente estavam duvidando do amor de Deus, e vendo todos aqueles deuses da Babilônia sendo adorados, reverenciados por todo mundo, eles certamente ficavam com dúvida se Deus os havia abandonado, se Deus não era tão poderoso assim. Havia uma sede de justiça diante de toda a maldade que eles sofriam por parte dos babilônicos. Havia uma ansiedade nesse sentido, havia dúvidas nesse sentido. E Deus está respondendo para aquele povo, um dia tudo será resolvido, um reino maior do que o babilônico, maior do que o que está por vir, que é os persas, maior do que os gregos, maior do que os romanos, um dia um reino virá, e esse reino é maior do que todos os outros reinos, esse reino durará para sempre, esse é o reino de Deus, que é inaugurado quando o rei do mundo vem à terra, na pessoa de Jesus. Isso é muito importante para nós hoje, meus irmãos, porque muitos evangélicos estão preocupados como aquele povo, preocupados com a nossa subjugação ideológica, preocupados até com uma perseguição maior que está por vir, com medo do futuro, e após as eleições, então, muitos ficaram desesperados, como aqueles refugiados lá na Babilônia. Muitos se sentem exatamente como aqueles judeus, Nabucodonosor está no poder, e agora é o fim do povo de Deus. Quanta gente chorou depois das eleições, quanta gente está desesperada até hoje. Muitos irmãos ganham a mesma coisa que sempre ganharam, mas estão com medo de comprar um lanche no McDonald's, porque acreditam que é o fim do mundo. Uns mais, outros menos. E seja por agora ou por outro lado, as pessoas elas ficam sempre nessa ansiedade, nesse pavor, nesse medo, diante de um novo governo, diante de um novo político, diante de uma notícia de guerra. Meu Deus, a Rússia invadiu a Ucrânia, e as pessoas já mudam todos os seus investimentos. E há um desespero, um caos a respeito de tanta coisa, e nós somos bombardeados por isso nessa sociedade de rede, que não é só ligar a televisão, é na rede social, em todo lugar. A gente vai recebendo essas informações e as pessoas vão ficando desesperadas por causa desses movimentos governamentais, por causa da geopolítica, por causa das questões econômicas. E Deus, entendendo o coração daquele povo que está sofrendo, porque agora não é um rei da linhagem de Davi que está governando, mas é um rei ímpio que está escravizando o seu povo. Deus está dizendo para aquele povo, fiquem tranquilos, a Babilônia vai ser destruída, os reinos dos homens serão destruídos, e o meu reino, descendente de Davi, vai reinar para sempre, fiquem tranquilos. E é incrível, irmãos, porque a promessa de Deus para nós, que não estamos vivendo antes de Cristo, mas depois de Cristo, essa mensagem é ainda mais significativa. Porque Deus está dizendo para aquele povo, olha, fiquem tranquilos, porque a Babilônia vai ser destruída, virá mais 3 reinos depois, todos eles serão destruídos, e eu vou implantar o meu reino entre o reino dos homens. Nós já passamos desse período, nós estamos à frente, nós estamos vendo o reino de Deus já implementado. Nós somos inclusive chamados embaixadores desse reino de Cristo na terra. Nós já vimos essa profecia se cumprir, a grande rocha que veio do alto já foi plantada na terra, e o reino de Deus está entre todos os reinos do mundo, crescendo e florescendo, até o retorno do Rei Jesus, onde efetivamente todos os reinos dos homens serão destruídos, e o reino de Deus permanecerá para sempre, em novo céu, nova terra, em glória eterna. Então nós que estamos vivendo nesse período que estamos, mais do que aquele povo, não podemos estar preocupados, desesperados com essas questões do nosso tempo. Nós precisamos saber que o reino de Deus já chegou.
E esse reino, ele permanece para sempre. E nós somos parte desse reino. Reinos dos homens se levantarão e serão destruídos. Partidos políticos surgem e desaparecem. Homens chegam no poder e são depostos. Não por força e revolta de homens, mas por um Deus soberano, que age de formas distintas, mas Ele, em última instância, que coloca e que abate reis. E nós temos que confiar nisso e descansar nessa verdade. E não é um chamado para a sua ignorância, não é um chamado para você ficar alheio às questões políticas. Eu mesmo tenho por hobby, por prazer, acompanhar a política, geopolítica. Mas isso em nenhum momento me tira o sono, me deixa desesperado, porque nós somos parte de um reino eterno que é maior do que todos esses reinos. E o nosso líder não é um presidente que outro partido pode tirar. O nosso líder é um monarca, um rei, Jesus, que é o rei da criação, o Senhor de todas as coisas. E eu quero ler Lucas 17, verso 20, por favor. Me ajuda, Lucas. Lucas 17, de 20 a 24. O texto bíblico diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vai vir de modo visível. Lá no tempo de Jesus, os homens estavam preocupados com aquelas coisas de Daniel. Quando que vai vir a rocha implementar o reino de Deus? E Jesus está dizendo: olha, vocês entenderam a profecia errado. Não é que Deus vai implementar um reino como o de Nabucodonosor. O reino de Deus não vem com aparência visível. Ninguém poderá dizer: é aqui, a capital do reino de Deus é Jerusalém. Não é Jerusalém a capital do reino de Deus. Ah, ele está lá no Oriente Médio. Não, o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus está dizendo: o reino já chegou, porque o rei está presente. E Ele continua presente nos nossos dias, está aqui no meio de nós, porque Jesus é o nosso Rei. E o texto bíblico continua: depois Ele disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Vai chegar o dia, Jesus está dizendo, que o Rei não vai estar mais com vocês. E nós que estamos aqui vamos querer ver o Rei, vamos querer ver o Filho do Homem, mas não vai ser possível mais. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, não caia nessas baboseiras que você tem que ir para Jerusalém, porque Deus abençoa Israel. O reino de Deus é maior do que isso, o reino de Deus está com a gente, ele é invisível hoje. Mas o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Termina o 24 aqui, Lucas? Passa, por favor. Beleza, obrigado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: hoje nós vivemos um reino invisível. Hoje esse reino está no meio de nós, e nós o vemos pelos olhos da fé. Mas um dia, Jesus vai rasgar os céus, e todo olho verá. E como o relâmpago que cruza os céus, ficará visível o reino invisível de Deus. E nós desfrutaremos visivelmente o reino de Deus. Cristo ressurreto, tocando o Filho de Deus, vivendo com corpos glorificados, eternamente no novo céus e na nova terra. Então o reino de Deus não é invisível para sempre, ele é invisível hoje, mas um dia será visível e perceptível. E Filipenses diz que naquele dia todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, como aconteceu com Nabucodonosor, que o Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Meus irmãos, Daniel 2,35, volta lá, Lucas, por favor. Verso 2,35. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Nessa profecia nós estamos vivendo justamente nesses versos aqui. O reino do ouro acabou, da Babilônia. O reino dos persas, o reino dos gregos e o reino dos romanos, tudo isso já ficou para trás. Nós estamos nesse momento onde o reino de Deus foi implementado e está suplantando de dentro para fora todo o império das trevas e todo o reino dos homens. O reino de Deus está crescendo em todas as nações. O evangelho está chegando em todas as nações. Discípulos de Jesus, embaixadores do reino de Deus estão sendo colocados pelo Espírito de Deus entre todas as nações. E nós estamos
no momento onde nós podemos assistir o desfacelar do reino dos homens e o crescimento do reino eterno de Deus. Nós somos uma geração privilegiada. Tristes foram os irmãos que viveram sobre o regime dos persas, dos gregos. Nós podemos ver o reino de Deus já presente, ativo, crescente, manifesto. Meus irmãos, independente dos governos, independente dos partidos políticos, independente dos governantes, todos eles têm um fim decretado. Todos eles morrerão. Nenhum deles pode trazer a esperança que nós já temos em Cristo Jesus. E todos eles, como nós todos, seremos julgados pelo verdadeiro Rei do Universo. E se você está aqui nessa manhã, talvez até um evangélico, um frequentador de igreja, se você ainda não se rendeu a esse Deus que é o Senhor do Universo, você deveria fazer como Nabucodonosor fez. Se render a esse Deus que é soberano, onisciente, que é o Senhor da história. Porque Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o autor da criação, Ele está no controle de todas as coisas e Ele é digno da sua adoração. Ele é digno que você o adore porque Ele é o seu Criador. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo diz algo, não pensando nesse texto, mas aqui tem uma locução muito interessante, que faz a gente fazer uma alusão, e podemos fazer uma alusão muito direta. 1 Coríntios 10, 4 diz que aqueles homens no deserto beberam da mesma bebida espiritual que nós bebemos, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. O reino de Deus foi implantado na terra pelo Rei, Cristo Jesus. Ele é a rocha de Deus. E esse reino vai se espalhando, e por fim a glória de Deus se espalhará em toda a terra. Então, se você está aqui, Cristo não é o Senhor, o Rei, o dono da sua vida, nós convidamos você a se entregar a Jesus. E por fim, meus irmãos, uma aplicação missional. Assim como Deus colocou Daniel para liderar os sábios da província e aconselhar diretamente o rei da Babilônia. Deus colocou Sadraque, Mesaque e Abednego em trabalhos administrativos também na principal província da época, dentro do Império Babilônico. Igualmente, Deus tem nos colocado em lugares diferentes, mas todos lugares estratégicos, para que, como Daniel e seus amigos, nós sejamos todos instrumentos para a glória de Deus. Assim como Daniel foi usado para que o rei da Babilônia, para que todos aqueles sábios, para que todos aqueles governadores soubessem que o Deus Criador, o Deus de Daniel, o seu Deus, é o único Deus verdadeiro, Deus também tem te colocado em lugares para que você reflita a glória de Deus. Essa história não é uma história da exaltação de Daniel. Essa é a história da exaltação do Deus de Daniel. E Deus exalta Daniel naquela posição e o coloca ali porque ele tem um coração humilde, um coração que quer refletir e redundar glórias a Deus. Muitas pessoas estão focadas na sua carreira, querem alcançar recursos, querem alcançar posições para a honra e glória do próprio nome. Deus tem colocado você em posições, e talvez para você não seja o que você queira. Eu fico pensando se a Abednego ficou pensando, eu queria estar no lugar de Daniel. Eu não sei. O fato é que o texto mostra posições diferentes, uma mais de conselheiro, outra mais administrativa dentro do governo. Isso nos ensina que existem posições diferentes. Alguns dos irmãos são como príncipes nessa terra, outros têm posições um pouco mais difíceis no tempo presente, mas não importa. Esse Senhor da história que colocou Daniel de forma estratégica naquele lugar, colocou você onde você está, na sua família, na sociedade, seu emprego, seu lugar de estudo. Deus te colocou ali para que, assim como Daniel, você possa também ser sal para essa terra, luz para esse mundo e refletir a glória de Deus. Para que com a sabedoria de Deus, porque você tem a mente de Cristo, você possa aconselhar reis, príncipes, chefes, patrões, gerentes, pessoas que trabalham para você. O que não pode é que você passe nessa terra sendo uma vergonha para o Evangelho. O que não pode é que você passe nessa terra sendo mais conhecido pelo seu partido político, por ser um adorador de Nabucodonosor ou de Alexandre o Grande, não importa quem está à esquerda ou à direita, mas que você passe nessa terra como representante de Cristo. Daniel não foi conhecido na Babilônia como um devoto de Davi, do reino davídico. Ele foi conhecido como um devoto do Rei dos céus, Senhor Jesus Cristo. E esse é o nosso papel,
esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação em Cristo Jesus. Ele não nos oferece somente salvação, mas tem compartilhado o privilégio de ser parte da sua missão, que é alcançar pessoas entre todos os povos para o seu reino, porque o império das trevas, o seu fim já está contado, e todos os reinos do mundo, todos eles, todos os partidos políticos, todos eles serão destruídos, e o que permanece para sempre é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A grande lição, a grande ideia desse texto é que Deus é o Senhor onisciente, que sabe todas as coisas, soberano sobre toda a história dos governos, do ser humano, da humanidade, da criação. E o seu reino, o reino de Deus, este reino permanecerá para sempre. Então, meus irmãos, diante das suas lutas pessoais, diante das suas dificuldades pessoais, saibam que Deus sabe a sua dor, Deus sabe a sua dificuldade, Deus sabe a sua provação, Deus é onisciente, Deus sabe como poderia ser, como você gostaria que fosse, mas Ele também é soberano e tem traçado esse plano para você, que assim como para o povo de Israel, muitas vezes envolve lutas, tribulação, exílio, tragédia e dificuldade, e Deus, na sua onisciência e soberania, está fazendo todas as coisas, e nós podemos ser consolados no fato de que, apesar de toda a luta, toda a dor, inclusive no nosso cenário da sociedade, nós podemos descansar, porque somos parte do reino de Deus que já foi manifestado, e esse reino ao qual nós pertencemos, esse reino permanecerá para sempre. E nós somos representantes desse reino, representantes desse rei que é Jesus. Que nessa semana, mais do que falar do Flamengo, mais do que falar do Palmeiras, que vai ser campeão paulista esse ano, mais do que falar da estreia do Rony na seleção brasileira, mais do que falar do seu partido político ou difamar o que está no atual governo, mais do que falar das coisas terrenas, pelo amor de Deus, pelo menos uma semana, fala um pouquinho mais de Jesus. Vamos orar. E aí a sua semana vai ser abençoada. Tá? Assim a sua semana vai ser abençoada. Deus, nós te glorificamos e rendemos glórias ao teu nome, porque tu és verdadeiramente o Senhor sobre as nações, o Deus sobre todas as coisas, e nós te glorificamos porque, sendo tão grande, poderoso, soberano sobre reinos, governos e impérios, exaltando reis e abatendo reis, o Senhor se importa conosco. O Senhor tem se revelado pessoalmente a cada um aqui que tem seguido o Senhor, e nós te glorificamos muito por isso, Jesus. Te agradecemos muito e pedimos, nos ajuda a descansar na sua onisciência, na tua soberania. Nos ajuda a nos alegrar nessa glória que temos de sermos parte do seu reino. Nos ajuda a ter paz na certeza que o teu reino durará para sempre. E nos ajuda a sermos instrumentos de expansão da sua glória, como representantes e embaixadores do teu reino. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra não só informe mentes, mas transforme corações, comportamentos e perspectivas, para que sejamos pessoas que glorificam o nome daquele que é o Senhor das nações, o nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que cremos e confiamos. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé.